Olá, estudantes da disciplina Computação e Sociedade dos cursos de Bacharelado em Engenharia de Software e Bacharelado em Sistemas de Informação da Universidade Federal de Goiás no semestre letivo 2018-1. Aqui quem fala é o professor Vanderlei de Souza Alencar, um dos responsáveis por essa disciplina, cujo um dos temas é falar sobre software livre, software proprietário, pirataria e segurança da informação. Por isso, nós falaremos a respeito disso por meio deste material que foi elaborado pelo professor Dr. Hugo Alexandre Dantas do Nascimento, um dos responsáveis por essa disciplina também, a quem eu já agradeço pela cessão do material. Bom, para que nós falemos sobre software livre, nós revisaremos alguns conceitos preliminares. O conceito de hardware, que nós já sabemos que são todos os equipamentos computacionais que formam um sistema de computador e os seus periféricos, e software, que é o equivalente a programa de computador. Hoje nós vamos falar mais detalhadamente a respeito de software e especialmente, como nós dissemos, sobre software livre. Então vamos lembrar, quando eu falo de um programa de computador, um software, imaginemos essa situação aqui. Eu escrevi um programa chamado Fibonacci.c, está escrito utilizando a linguagem C e ele é um texto, ele corresponde a um texto em que eu programei a resolução de um determinado problema. Neste caso aqui, esse programa tem por intenção fazer com que você gere e imprima os primeiros N números da sequência de Fibonacci. Vamos lembrar que a sequência de Fibonacci é aquela em que você começa pelos números 0 e 1 e a partir deles todos os demais termos dessa série são gerados pela soma dos dois anteriores. Como os dois primeiros são 0 e 1, o seguinte é 1. Então fica 0, 1 e 1. Bom, como agora os dois anteriores são 1 e 1, se eu quero gerar o seguinte, eu vou gerar o número 2, soma de 1 mais 1. E assim sucessivamente. Então o próximo número é 1 mais 2, 3, depois 2 mais 3, 5, e assim eu gero a sequência. Esse programa de computador tem exatamente esse objetivo. Eu vou fornecer um número natural entre 2 e 49. Esse número vai ser lido pelo programa e ele vai gerar os N primeiros números. Eu posso, portanto, gerar desde os dois primeiros até o 49º número da sequência de Fibonacci. Esse código em C, portanto, é o que nós chamamos de programa de computador. É um software, no sentido de que aqui eu tenho texto do programa. Se eu digitar esse programa, nessa situação aqui, ele gerou um arquivo texto que correspondia a 342 bytes. Quando eu pego este programa, obviamente, ele não está pronto para execução. Eu preciso passar por um processo de compilação e linkagem, e aí eu vou gerar um outro, que é o programa correspondente, Fibonacci, só que agora em linguagem de máquina. Ou seja, a compilação e a linkagem transformaram esse programa fonte, escrito na linguagem C, num programa equivalente, só que agora já na linguagem de máquina. Por isso, eu não consigo lê-lo com facilidade. Vamos dar uma olhada mais ampla. Você vê, o que você consegue entender aqui? Algumas coisinhas, como um texto que estava lá no meu código-fonte, mas o restante é incompreensível para uma pessoa. Por quê? Porque esse programa agora está em linguagem de máquina, ou seja, ele está pronto para ser executado num ambiente computacional. Ele não está mais adequado à leitura
por um ser humano. Quando eu faço isso, o que eu preciso fazer? Eu vou executá-lo, porque agora ele está pronto, e aí ao executar o programa Fibonacci, eu vou receber a mensagem me solicitando qual é o número de termos da sequência que eu quero gerar. Vamos supor que eu entre com o valor 20, então o programa está em execução nesse momento, e aí ele vai apresentar para mim os 20 primeiros termos da série de Fibonacci. Como nós falamos, a soma, sempre cada termo é obtido pela soma dos dois anteriores. Como eu pedi 20 termos, ele vai me apresentar esses 20 termos e vai, portanto, concluir sua execução. Bom, então se eu falo assim, eu já sei que um programa fonte se transformou num código executável, ou também chamado de código binário, né? Então isso é a ideia de programa de computador. Quando eu compilo um programa e faço a link edição dele, transformando em código binário, esse código binário ele depende da CPU que eu estou utilizando. Então, quando eu crio esse programa como código binário, depois do processo de compilação e linkagem, eu sei que ele está específico para uma certa CPU, ou seja, para um certo processador que será capaz de executá-lo. Não só o processador, mas como outros componentes, como o certo sistema operacional que está executando nessa máquina, para que ele possa ser efetivamente o programa executado. Bom, então quando eu penso dessa maneira como software, eu tenho dois tipos elementares de software. Os softwares chamados de básicos e aqueles que eu chamo de softwares aplicativos. O que são softwares básicos? São aqueles fundamentais para o meu ambiente computacional, como sistemas operacionais, como programas utilitários que são capazes de compactar e descompactar arquivos, programas de antivírus e diversos outros. Por outro lado, os programas aplicativos são aqueles que eu tenho como finalidade, por exemplo, criar funcionalidades num ambiente de escritório, como o LibreOffice ou Microsoft Office, um sistema administrativo para resolver o meu problema de folha de pagamento, de controle de estoque, ou um software educativo dentro de um ambiente escolar, jogos quando eu estou querendo entretenimento e diversos outros. Então, essencialmente, eu tenho esses dois tipos de software. Né? Quando eu passo a pensar nesse software, eu percebo uma coisa interessante, alguns fatos intrigantes. Claro, um computador sem software, ele não é capaz de fazer nada. Eu preciso do software. Mesmo quando você acabou de adquirir um computador novo, obviamente, nesse computador você já tem um software inicial instalado nele para que ele possa funcionar, né? Todos os usuários precisam ter um software, então não tem como você usar um computador sem que você esteja necessariamente utilizando algum software. Como eu falei, mesmo que você adquira um computador novo, lá dentro já tem um software que é capaz de ligar aquele computador, de testá-lo, de deixá-lo pronto para que você possa começar o seu uso. Logo, depois você vai instalar um sistema operacional naquele computador. Então você precisa, no mínimo, de um sistema operacional também para que você possa utilizar um computador de maneira prática. O problema é que o software ele pode custar muito mais caro que o próprio computador. Hoje nós temos softwares tão sofisticados que o preço deles supera o preço do próprio hardware, da própria máquina que você adquiriu para executá-lo. E sempre que você vai usar um software, você precisará utilizar sob uma licença. Essa licença de software, ela é um contrato
que você estabelece entre você como usuário e aquele que produziu e distribuiu aquele software, seja por ele diretamente ou por uma cadeia de representantes, distribuidores, empresas que atuam nesse mercado. Outra coisa é que quando você usa o software, você está condicionado ao cumprimento das cláusulas que estão estabelecidas naquela licença. Então, ao utilizar o software, você está aceitando aquelas cláusulas. Então, normalmente, quando você vai instalar um software, vem lá um aviso sobre a licença de uso daquele software e você tem que necessariamente aceitar para que você possa utilizá-lo. Se você disser, não, eu não aceito, você não consegue instalar aquele software e, portanto, você não poderá utilizá-lo efetivamente. O problema acontece é que, normalmente, a maioria dos usuários sequer lê o que está escrito nessa licença, quais são as limitações, quais são as garantias e já assina, fala, não, eu aceito. Portanto, você já está submetido às cláusulas daquela licença de uso. Então, por exemplo, uma licença de contrato de software, ela pode estabelecer esse contrato de software, aí fala lá do documento, é celebrado entre o utilizador, a empresa tal, nesse documento se referida como um outro nome. Então aqui foram mantidas várias lacunas que correspondiam a nomes de empresas, e o fabricante do computador que adquiriu esse documento. Por quê? Porque nesse caso aqui essa licença se referia a um software que já vinha pré-instalado no computador quando o seu usuário adquiriu. Então, esse contrato, leia cuidadosamente esse contrato antes de instalar ou utilizar o software. Normalmente coisas que a maior parte dos usuários não faz, Por exemplo, o software tal é licenciado e não vendido. Então, eu não estou comprando software, eu estou sendo licenciado, tendo uma licença para que eu possa usar, mas eu não estou me tornando proprietário daquele software porque eu aceitei, porque não é um contrato de venda, é um contrato de utilização, um contrato de licenciamento para uso. Então, quando eu vejo todas essas cláusulas, eu começo a perceber, então ao usar um software eu tenho algumas condições. Por exemplo, esse aqui, se não concordar com as condições, devolva o software e o hardware, já que ele vinha pré-instalado em um hardware. Outra, esse contrato concede ao utilizador a licença de utilização pessoal desse software, num único dispositivo de hardware, não ligado a um ambiente de rede, quer dizer que esse particularmente eu tinha que usar num único equipamento, não poderia ligá-lo ao ambiente de rede e com autorização para efetuar apenas uma cópia do software, num suporte compatível com aquele hardware e apenas como cópia de segurança. Ele me autorizava a tirar uma cópia e guardar essa cópia como cópia de segurança. Outra coisa que ele tinha como restrição: o software contém material sujeito a direitos de copyright e outro material sujeito a leis e direitos de autor. Isso aqui também será um tema de outra aula nossa. Para proteger esses direitos, exceto quando legalmente disposto, de outra forma, não é permitido descompilar, executar engenharia reversa ou qualquer outro tipo de desmontagem do software, seja no todo ou em parte dele. Então, olha aqui, a licença te traz um monte de restrições, de direitos, o que você pode e o que você não pode fazer. Não é permitido vender ou alugar esse software. E cópia para terceiros. Então, todos esses itens, ao aceitar essa licença, eu já estou me comprometendo a cumpri-los. No Brasil,
existem diversas leis, decretos, todo um corpo normativo a respeito desse assunto. Em particular, a Lei 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, é conhecida por dispor sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador especificamente, sua comercialização no país e outras providências a respeito desse contexto. Essa lei, ela assegura a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de 50 anos. Nós vamos ver que esse prazo de 50 anos, ele é medido a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao lançamento daquele programa. Ou seja, quando ele se torna aberto, ou seja, utilizável pelo público. Estabelece que o uso do programa de computador será objeto de contrato de licença. Então aqui agora nós entendemos mais profundamente aquela ideia exatamente do contrato de licença. Estabelece como pena detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Então eu posso ter a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, cumulada ou não com multa, já que aqui é um ou. Então eu posso ter a aplicação das duas penalidades para quem violar direitos de autor de programa de computador. Se essa violação consistir na reprodução por qualquer meio de programa de computador no todo ou em parte, para fins de comércio, sem a autorização expressa do autor ou de quem o represente, estabelece a reclusão de 1 a 4 anos e multa. Bom, aqui já tem uma diferença entre dois termos jurídicos, né? Qual é a diferença entre reclusão e detenção? Se nós dermos uma olhadinha na parte de legislação, nós veremos o seguinte, que quando nós falamos em detenção e reclusão, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios mostra o seguinte: as penas de reclusão e detenção são medidas de restrição da liberdade e são previstas como pena para crimes. A pena de reclusão admite o regime inicial fechado, enquanto que a detenção não admite o regime inicial fechado. Então essa que é a diferença. Na reclusão, se você tiver feito aquela segunda possibilidade em que você fez cópia, distribuiu sem autorização, você pode ser condenado a cumprir inicialmente em regime fechado. Né? Quando você quebra o direito do autor, você poderá ser detido e aí essa penalidade não admite o regime inicial fechado. Então, a pena de detenção vai para quem viola o direito de autor, mas se essa violação for a reprodução do programa, em todo ou em parte, comercialização, você poderá ser recluso de 1 a 4 anos e multa. Então, olha que aqui é um e. Então, necessariamente, você já será multado com a pena de reclusão cumulativa. Né? Outra legislação é um decreto federal, decreto número 5.244, de outubro de 2004, que revogou um decreto anterior, que era de 2001, e que ele dispõe sobre o funcionamento do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual. Então, duas legislações específicas, né? Uma que primeiro trata sobre os programas de computador e outra que vai falar sobre exatamente a pirataria de maneira geral e outros delitos contra a propriedade intelectual. Então, quando você está nesse cenário, você chega a um dilema. Bom, hoje em dia a evolução tecnológica facilitou que você faça cópia, que você faça estudo, transferência de diversas
conteúdos, inclusive software. Realmente é muito fácil você obter cópia de software e tudo. Mas, por outro lado, muitos desses programas de computador, eles têm licenças que proíbem isso. São licenças chamadas de proprietárias. Então, apesar de ser fácil fazer com que haja esse trânsito de cópias, eu tenho que me preocupar porque as licenças proprietárias, elas proíbem isso explicitamente. E se eu não posso fazer a cópia, necessariamente eu tenho que estabelecer um contrato de licença de uso com o produtor do software. O problema é que software ainda é um produto caro. E aí, como é que eu vou fazer? Olha, eu estou preso a esse modelo, que a gente considera antigo, de uso e de distribuição de software. Você precisaria necessariamente cumprir todas essas restrições para que você possa utilizar o software. Então vamos ver algumas medidas, ou melhor dizendo, alguns sintomas quando você percebe que está com esse problema de aprisionamento nesse modelo anterior. Você acredita que seu computador só funciona com software proprietário instalado nele? Então, eu preciso aqui, se eu preciso do software proprietário, você coloca o nome aqui, X. Não, se eu não colocar esse software proprietário, meu computador não funciona. Isso não é verdade. Você acha que você só consegue trabalhar com aquele software proprietário X? Tudo o restante é mais difícil de usar, é limitado. Será que não haveria uma outra possibilidade de você substituir o X aqui por outro software que não tenha todas essas restrições? Você pensa que precisa adquirir continuamente uma nova versão, aquela versão recém-lançada do software proprietário X. Opa, estou usando o software X. Lançou uma versão nova. Opa, preciso ir lá e já adquirir essa versão, preciso trocar, me atualizar. Outro sintoma. Se o software proprietário X apresentar uma falha, você pensa assim, opa, eu posso recorrer apenas àquela empresa, torcer para que uma nova versão corrija o problema e que ela não seja tão cara, já que eu vou ter que adquirir essa licença. Apesar de você não saber como o software proprietário X funciona, você não se preocupa. Porque você entende, bom, se eu não sei como ele funciona, é porque isso é um segredo. E é o segredo da empresa que o fabricou, por isso é o sucesso dessa empresa. Todos os seus arquivos estão no formato fechado do software X. Ou seja, tudo que você cria está num formato de arquivo que é reconhecido por aquele software X. E além disso, aquele formato foi criado para aquele software e por aquele software. Então, realmente, se você não tiver aquele software, você não consegue continuar trabalhando, porque todos os seus arquivos estão naquele formato. Então veja, todos esses elementos são sintomas de que você está preso a esse modelo. Você é apenas um mero usuário do software. E, quando muito, você vai evoluir para ser um professor dele, porque você o aprendeu bastante, sabe dominar todas as características, ou até mesmo um vendedor dele. Você se incorporou a esse modelo de funcionamento. Bom, se você se identificou com esse cenário, você está preso. E agora? O que você pode fazer? Você pode continuar preso? Você pode tentar alguma outra solução? Ora, a gente tem uma proposta, que é você se tornar livre desse modelo. Mas como fazer isso? Bom, o software chamado de software livre, ou em inglês free software, foi concebido por Richard Stallman com a ideia de um movimento chamado Free Software dentro de um projeto chamado GNU a partir do ano de 1983. E em 85 ele fundou
a Free Software Foundation, ou seja, a fundação do software livre. Então agora nós vamos entender o que é um software livre, né? Então um software livre é um software que possui uma licença, então você continuará sendo licenciado, mas essa licença vai te garantir diversas liberdades que o software proprietário não te dá. Ao contrário, ele veta essas liberdades. Então, primeira, olha, liberdade número 0, você pode executar o programa para qualquer propósito que você quiser. Então, você pode pegar o programa, executar de acordo com as suas necessidades, você pode instalá-lo e executá-lo em quantas máquinas desejar. Olha que agora você tem a liberdade de escolher quantas máquinas você quer usar aquele software, em qualquer tipo de computador que você desejar e assim por diante. Liberdade número 1. Você pode estudar o programa, saber como ele funciona, adaptá-lo às suas necessidades específicas. Então, se eu posso estudar aquele programa internamente, como é que ele funciona, eu posso obter conhecimentos que melhorem a utilização daquele programa, mas eu também posso me tornar um autor, porque eu vou ter conhecimento suficiente, né, para que eu possa, por exemplo, melhorar aquele software de tal maneira adaptá-lo à minha necessidade. É claro que você vai ver que aqui já está embutido uma coisa. Como é que eu vou poder melhorar o programa? Porque você vai ter acesso ao código-fonte dele. Você terá acesso exatamente ao programa de computador em código-fonte, não apenas em código executável ou binário, para que, se você quiser, você possa adaptar às suas necessidades. Essa liberdade é uma liberdade forte, né? Você terá essa liberdade para poder adaptar, porque você terá acesso ao programa-fonte. Outra, eu posso redistribuir cópias do programa de modo que você desejar. Então você pode ter aquele programa e falar, vou fazer cópias dele. Eu posso distribuir para pessoas da minha família, para amigo, colega de trabalho, cliente, qualquer pessoa. Não há restrição, como em geral nas licenças proprietárias, você não pode copiar esse programa. Não, você pode distribuir aquelas cópias. Você pode até mesmo na liberdade 3 melhorar aquele programa, porque você teve acesso ao código-fonte, e pegar essas modificações e as incorporar ao programa e pegar isso e distribuir também. Essa liberdade vai permitir que você possa modificar, incluindo o que você quiser e, já que eu tenho a possibilidade de redistribuir com as melhorias. É óbvio que, como nós já dissemos, para você poder melhorar o programa e para que você possa estudar e entendê-lo, adaptando às suas necessidades, o código-fonte é um pré-requisito. Por isso que o software livre, ele vai sempre te dar acesso ao código-fonte, ao programa-fonte daquele software, e não apenas ao programa-objeto. Então, quando nós falamos de software livre, eu continuo tendo licenças, mas eu tenho licenças que são licenças mais abertas, ou seja, licenças que me dão aquelas 4 liberdades. As licenças são do tipo permissiva ou copylefted. 2 grandes exemplos de licenças são a BSD e a GPL. A GPL é do tipo copylefted. Vamos entender um pouco mais agora. Então, a licença BSD, por exemplo, ela está aqui uma cópia de uma das versões dela. Você tem exatamente, ela estabelece o que você poderá fazer, né? Redistribuição e uso do código-fonte e do código binário, ou seja, as formas fonte binária, com ou sem modificação, são permitidas, né? Então, veja que quando você tem acesso ao fonte,
Você continua tendo uma licença, mas ele te diz, olha, eu vou te dar acesso às formas binária e fonte. E você pode redistribuir com ou sem modificações, seguindo algumas regras, né? Mas essas regras vão te garantir as liberdades, né? Então, exemplos de software livre. O próprio sistema operacional Linux, né? O LibreOffice, o navegador que você utiliza frequentemente, o Mozilla Firefox, um software de edição de imagens como o GIMP, um software de autoria como o Inkscape, Blender, a plataforma de ambiente virtual de aprendizagem Moodle e milhares de outros. Se você hoje pesquisar na internet com o nome, com a chave software livre ou free software, você vai encontrar um leque enorme, gigantesco de softwares para as mais diversas finalidades, equiparável e muitas vezes superando diversos outros softwares proprietários. O que é necessário, obviamente, é que você mude a sua maneira de pensar para que você possa adentrar e passar a encampar a ideia do software livre, né? Então, imagine você agora como um desenvolvedor. Bom, mas se eu não vou poder produzir um software e vender a licença de uso dele por meio de um contrato de licença, como é que eu vou ter um negócio baseado na ideia de software livre? Ora, a ideia de software livre é que você vai vender serviços envolvendo o software. Por exemplo, o usuário está usando aqui um ambiente virtual de aprendizagem livre que é o Moodle. Ora, mas para isso eu vou precisar treinar os usuários. Opa, agora sim. Ao treinar os usuários, eu estou vendendo um serviço. Eu posso ter um negócio baseado no fornecimento de treinamento, capacitação, aperfeiçoamento de usuários naquele software livre. Eu posso ter algumas situações em que determinadas organizações, apesar de terem aquele software livre, ela fala, não, eu desejo certas características especiais para a minha organização. Ora, então eu posso fazer adequações naquele software, porque eu tenho acesso ao fonte. Eu posso adequar, eu posso melhorar, né? Tudo isso eu posso fazer e isso vai ser uma venda de serviço. Eu posso criar materiais didáticos. Alguém vai usar o software Blender. O Blender é um software livre. Bom, mas espera aí, eu aprendi Blender, sou um usuário avançado, tive acesso ao código-fonte do Blender, estudei, conheço profundamente o Blender. Bom, então eu posso criar um material didático, um livro, um website, algum material que eu falo, olha, agora o meu material ele é produzido por mim e, portanto, vendido. Quando eu fiz essas melhorias, eu posso redistribuir o software. Eu posso agregar diferentes softwares com diferentes produtos. Tudo isso são modelos em que eu estou vendendo não o software, mas sim o serviço daquele software. Tá? Outra, eu posso fazer uma melhoria conjunta. Eu posso me cooperar com diversas outras pessoas e aí sim criar, a partir de um software livre, uma outra versão, uma outra especialização dele para uso comum. Então existem várias possibilidades de modelos de negócio que não são baseados exclusivamente na ideia de que a licença seria uma licença proprietária e o usuário estaria adstrito àquelas restrições que não me dão as 4 liberdades que o software livre me proporciona, né? Vamos agora fazer uma comparação entre programas e entre licenças. Então, olha o que pode acontecer. Num determinado momento, você pode ter que um certo software 1 seja melhor do que um software 2.
E amanhã, devido à velocidade de desenvolvimento desse software em relação a esse, a situação pode se inverter. Você pode ter que um certo software 2 se torne melhor que um outro software 1. Isso é uma coisa que acontece frequentemente de acordo com a velocidade de desenvolvimento dos diferentes softwares. Quando você compara licenças, a coisa é bem mais profunda e bem mais duradoura. Por quê? Uma licença livre, ela oferece para você o potencial de crescimento e de evolução do software. Por que que isso acontece? Ora, porque como eu tenho 4 liberdades, eu, lastreado nessas 4 liberdades, posso permitir, caso eu queira, que o software evolua dentro de uma determinada linha, que eu precise de adequações, de ampliações. Não é? Então você tem muito maior possibilidade que você tenha desenvolvimento tecnológico e independência, além de auditoria. Por quê? Porque no software proprietário, como nós vimos, você não tem acesso ao código-fonte. Ele está lá fechado. Você tem acesso ao código binário. Então, o que vai acontecer? Como eu vou saber como aquele software foi construído internamente? Eu não tenho como, porque normalmente o código binário não é fornecido. Então, com o software livre, eu tenho acesso ao código-fonte. Então, eu posso saber o que está por dentro. Eu não preciso ver o software como uma caixa preta. Né? Então, é importante que você tenha em mente essa diferença muito forte entre as diferentes licenças, entre as licenças que te dão um produtor proprietário, que ele vai te fornecer o direito normalmente de acesso exclusivamente ao código binário, e uma licença livre que vai te dar 4 liberdades, dentre elas você tem o acesso ao código-fonte. Bom, vamos ver agora dentro do governo. O governo, o que ele tem feito em relação ao software livre? Então, o governo brasileiro tem uma proposta de planejamento estratégico do Comitê de Software Livre do Governo Federal. Então, o website é softwarelivre.gov.br. Vamos acessá-lo aqui rapidamente e você então verá que há um grande número de informações a respeito do software livre no governo brasileiro, não é? Então você tem artigos, você tem casos de sucesso, você tem todo um histórico de legislação, não é? Então você tem diversas informações adicionais sobre o software livre, inclusive aqui falando sobre as licenças, né? Licenças vinculadas à ideia de software livre. Depois nós vamos falar dessa aqui. Então, por meio deste site, você pode ter acesso a essas informações. O protocolo de Brasília também que está lá, instrução normativas, leis estaduais, os estados também podem legislar a respeito do uso de software livre, projetos de implantação. O próprio governo tem um portal do software público. Nesse portal do software público, você também conhecerá a ação governamental nesse sentido, de que você tenha acesso, né, a softwares públicos do governo, né? Aí ele tem exatamente informação de como publicar, para gestores de TI, enfim, é importante que você também navegue nesse software, né, nesse portal, e conheça mais informações a respeito das ações de software público no governo brasileiro. Bom, na UFG propriamente, o que nós temos? Desde 96, a UFG está usando software livre institucionalmente. Então você vê que a UFG já tem uma larga experiência aí, né, por mais de 2 décadas já utilizando software livre.
Os pesquisadores de várias unidades acadêmicas utilizam o software livre. O INFE, obviamente, por ser a área de concentração dele, é um destaque dentro dessas unidades acadêmicas. Ele não só utiliza, como tem diversos projetos de pesquisadores, né, com produção de software que mantém a estrutura de software livre, mantém o licenciamento de software livre ou, né, cria-se como software livre, né? Então, existe também um projeto que é o software legal, né, normatização de software, adoção de Ubuntu como sistema operacional para os equipamentos que serão e são utilizados na universidade. Foi criado um HD padrão com já a instalação das principais aplicações que são normalmente utilizadas nas unidades acadêmicas, toda baseada em software livre. Existe uma campanha publicitária chamada Seja Livre, que, dentre outras coisas, publica outdoors exatamente para que a comunidade passe a conhecer a ideia, a proposta de software livre com as 4 liberdades. Aí, por que o semáforo aqui possui 4 luminárias e todas verdes, né? Então são representativas das 4 liberdades que você tem ao usar software livre, né? Que são executar para qualquer propósito, estudar e adaptar, redistribuir, modificar e melhorar. Então, essa campanha envolve diversas mídias, né? Outdoor, cartazes, folders, etiquetas, né? Normalmente no Compex existe um stand a respeito de ações do software livre dentro da universidade, palestras como esta que nós estamos utilizando aqui para tratar desse assunto. O Sercomp, que é o Centro de Recursos Computacionais da universidade, possui uma página, né, exatamente vinculada a esse projeto, né? Então, o Seja Livre. Então, tudo isso você pode exatamente conhecer mais visitando e navegando nesses sites, né? Então, a ideia é que você, a partir desse conhecimento, passe a usar software livre para suas mais diversas aplicações, para suas mais diversas necessidades. E existe um grande número deles. É claro que a partir de uma necessidade, você vai identificar qual é aquele software livre. Aqui você está tendo alguns nomes apresentados, alguns que nós já vimos, como Blender, né, Ubuntu, como Moodle, LibreOffice, Firefox, mas outros que talvez possam ser desconhecidos, Drupal, né, GNU Cache, Stellarium, Joomla, né, Cheese, Calibre e assim por diante. Diversos outros que você pode ainda não ter conhecimento. É legal você fazer uma pesquisa a respeito de alguns desses nomes que você está vendo aqui, né? Mais alguns, Wine, né? Squid e assim por diante, né? Você, My Money, né? E assim você conhecer um pouco mais desse universo de software livre, né? Como referências, existem diversos livros aqui, nós estamos apresentando alguns deles, né? E também um número enorme de websites que cobrem esse assunto, né? Então você consegue diversas fontes de informação a respeito. E se eu pensar além de software, existe mais alguma outra coisa que também esteja baseado nesse conceito? Você verá que sim. Uma dessas ideias é chamada de Creative Commons. No Creative Commons, o que você tem? Você tem exatamente a ideia de que você vai poder fazer o uso compartilhado, né? Você vai compartilhar criatividade e conhecimento através de licenças jurídicas gratuitas. Você vai criar conteúdos,
Você pode, por exemplo, pegar uma palestra que você fez, um material didático que você fez e colocar sobre essa licença. Por exemplo, esta videoaula, ela está sendo feita para a nossa disciplina, mas ela é publicada no YouTube e eu já coloco lá sobre a licença Creative Commons no canal, exatamente para que qualquer um possa também, ao seu desejo, utilizá-la. Então, dê uma estudada também a respeito de Creative Commons, não é o tema da nossa aula de hoje, da nossa conversa de hoje, mas já fica aí uma indicação para que você navegue também no site Creative Commons BR, né, e aprenda um pouquinho mais também